E aí, tudo bem? Eu pensei em começar esse vídeo fazendo uma gracinha, uma piada, mas o assunto é tão sério e tão complicado que a gente vai direto ao ponto. Esses dias vi um post, a Paty me mandou um post dizendo que uma influencer, ou seja, alguém que dita costumes e tendências e formas de agir, pensar e ser para toda uma geração, sobretudo para as gerações mais novas, tá fazendo terapia com o ChatGPT. Ou seja, tá usando uma inteligência artificial para fazer terapia e tá defendendo que isso é muito melhor do que fazer terapia com um terapeuta de verdade. E ela dá as razões dela, e eu quero dizer que isso não é só uma irresponsabilidade, no caso dela ser uma influencer, ela fazer isso deveria ser imputado crime, porque há riscos muito sérios, muito graves, dela conduzir pessoas com tendências a distúrbios mentais, a doenças mentais graves, a fazer uma coisa dessas. Assim, essas pessoas estão em risco de vida, dependendo do que elas decidam fazer e de como elas decidam abandonar a terapia, né? Então a gente tem que discutir sobre isso, porque é bastante sério, e não é só sobre o perigo de saúde pública, mas o que isso diz sobre a nossa geração e como é que a gente precisa retomar o prumo, sabe? Ter coragem de crescer de verdade. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, a gente fala de meditação, filosofia, de caminhos para nos tornarmos mais conscientes e mais lúcidos. De uma forma tal que a partir de nosso esforço heróico passemos a não temer mais as sombras das quais somos nós, os próprios autores, os próprios senhores. Esse é o meu primeiro ponto, sabe? Que geração fraca essa que a gente tá. Parece que os pais do mundo em que a gente nasceu quiseram facilitar tanto a nossa vida, quiseram auxiliar tanto para que a gente não tivesse que passar pelas dificuldades que eles passaram, que aí criou-se uma geração enfadonhamente fraca. Eu falo da minha geração, que é a geração Z. Qual que é a minha geração? Y? Sei lá. Eu sou millennial, é isso, eu sou millennial. Eu já não sei qual Y, Z e tal. O Matheus já é outra geração, inclusive. Ele tá perto de mim, já é outra. E essas gerações são fracas, não sabem lidar com a realidade. Então, se por um lado a gente está pela primeira vez falando de saúde mental, falando de trauma, falando das dores do mundo como nunca antes e dando oportunidade para as pessoas procurarem tratamentos, mecanismos e formas de se ajudar, por outro, nós estamos criando uma geração de gente reclamona, frágil, fraca. Eu tô cansado de ouvir gente falar para mim, por exemplo, e a pessoa tem que ter mais empatia e compaixão comigo. Querido, se você está esperando que o mundo tenha compaixão com você, você vai ser arregaçado por ele. De verdade, porque compaixão não é algo para você esperar que alguém te dê. Compaixão, bondade amorosa, essas virtudes do coração, são coisas para você desenvolver e oferecer. Essa é a sabedoria que São Francisco de Assis nos dá, não é? Ó mestre, fazer com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Quer dizer, quando eu oferto, quando eu dou, quando eu vou em direção a algo que é maior do que o centro do meu umbigo, é que eu me liberto de mim. Mas essa geração que está acostumada a ser mimada não dá conta da realidade tal qual ela é. E para isso eles precisam de muletas. E a muleta da vez é a inteligência artificial. Olha o perigo disso, ó. Tá publicado num post da revista Marie Claire, dizendo assim, ó: mulheres buscam sessões de terapia com AI. Contamos o que pensam os especialistas, né? Nas sessões de terapia com humanos, você vai por cerca de 1 hora, uma vez por semana. Mas o ChatGPT é como meu melhor amigo para quando preciso de uma orientação e incentivo. É uma influencer chamada Taylor Mazza. Olha, Taylor, tem uma razão pela qual a terapia foi prescrita para ser 1 vez por semana. Sabe? Isso é metodologicamente organizado por todos os grandes psicanalistas, psicólogos da história. Exceção feita quando a pessoa está em surto, em crise, sei lá, de mania, de hipomania, ou em crise de suicida, enfim. A razão da terapia ser de 1 vez por semana é porque se o terapeuta é bom e se você está realmente comprometido com o processo terapêutico, você vai mexer com coisas tão difíceis, tão densas, tão complicadas, que você vai precisar de 1 semana para elaborar aquilo, sabe, para tratar desse material repulsivo às vezes. O terapeuta ele vai pegar você de mão dada e vai junto com você lá no lodo da sua consciência, mexer com coisas que você não queria. E isso é chocante no primeiro momento, isso é até traumatizante num primeiro momento. Não é raro
que você, para entrar no verdadeiro processo de crescimento, de individuação, de autotrabalho, piore no começo da terapia. Sim, você vai lá por uma razão. Eu mesmo. Eu fui para minha terapeuta, uma excelente terapeuta, que é uma grande neuropsicóloga, psicóloga junguiana. Eu fui fazer formação em Jung porque eu gostava do Jung, mas também porque eu passei a gostar ainda mais por causa do tratamento, do trabalho da Evelyn. Ela literalmente salvou minha vida em 2019. Mas eu fui pra lá quando minha avó morreu. Achei que eu ia lidar com o luto da minha avó. Cara, eu fui virado do avesso, né? Teve uma das sessões, eu sempre saía meio zonzo, assim. Eu precisava ligar pra alguém. Eu precisava falar com o Felipe ou com a Paty pra fazer a pós-terapia, assim, de dizer, nossa, gente, olha só isso. E eu passava a semana naquilo, né? Quando eu começava a melhorar na noia que ela me deixava, aí vinha a próxima sessão. Então tem uma função de ter um espaço entre as terapias. Até porque, frase da própria Evelyn, autoconhecimento não é pra quem quer, é pra quem pode. Meu caro, minha cara, crescimento da consciência dói, demora e dá trabalho. Não é a conversa imediata com um robô que vai te levar ao crescimento da consciência. Guilherme, mas eu não quero crescer em minha consciência, eu só quero parar de sofrer com esse problema. Pois é, vamos chegar lá. Calma, respira. Então, eu tava contando que teve uma sessão da Evelyn que foi tão chocante a descoberta que eu fiz sobre a minha situação ali com os meus pais. O meu primo tava me esperando do lado de fora, ele tava todo mundo já cansado de saber dos meus conflitos com os meus pais, do tempo que eu queria sair da casa deles. Eu virei e falei, Lê, eu preciso me mudar na casa dos meus pais essa semana, esse mês. Assim, era uma coisa que eu queria há muitos anos, mas eu entendi que, assim, era eu que tava adiando isso, eu preciso sair dali já. E em coisa de 15 dias eu achei o lugar pra morar, mudei. Aliás, foi uma coisa louca, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na mão, o Felipe se mudou, precisei de ajuda pra mudar as coisas, porque eu não tava podendo carregar peso. A gente se mudou, dali 5 dias eu fui pra conduzir um retiro na selva amazônica. Ele falou, pô, não dava pra gente esperar você voltar. Não dá. E a gente foi. Então esse foi o impacto, assim, daquela sessão específica em mim. E mudou tudo, sabe? A minha relação com a minha família mudou, a minha relação com o meu trabalho mudou. Mas eu aí, depois, no ano seguinte, tive um ano muito complicado e que ela acompanhou tudo, mas foi o processo, assim, que eu digo que foi até de assídia, né? Que não é exatamente depressão, mas é aquele esvaziamento espiritual em que você olha pro abismo mesmo. Então, assim, você tem ideia do porquê, Matheus, que seja importante você esperar essa semana e tal e tudo mais? Pra você fazer uma sessão, entre uma sessão e outra e tudo mais? Eu acho que precisa de um tempo para a pessoa ir digerindo as coisas, mas também não parar com o processo, né? Tem que ir dando os próximos passos. Isso, tem que ter uma frequência, exato, tem que ter ritmo. Tudo na vida, gente, é sobre ritmo, é sobre você criar cadência. Cosmos, que é de ordem, harmonia, segue mais ou menos os princípios das leis da música. Para você ter uma vida disciplinada, estruturada, feliz, organizada, você precisa daquelas 3 coisas que fazem com que uma música seja uma boa música. Uma boa melodia, um bom ritmo e harmonia. Que as coisas conversem entre si. Que haja coerência entre os elementos da sua vida. Ritmo, melodia e harmonia. Transpostos para a sua condição psíquica, por exemplo, pense em ritmo mesmo, em as coisas terem um tempo para acontecer, como em abhyasa, né, na disciplina adequada que a gente tenta obter no yoga, que é repetição feita sem interromper nunca, por um longo tempo e com grande devoção, com grande diligência. Isso é abhyasa, então isso é ritmo. Então, você estudar práticas meditativas, coerência respiratória, para também adequar o ritmo do coração, o ritmo dos pensamentos, o ritmo das sinapses. A melodia seria, inclusive, o conteúdo, né? O conteúdo bruto do que você insere na sua vida, o tipo de trabalho, o tipo de vida, o tipo de coisas que você busca. E a harmonia é a coerência entre todos esses elementos da sua vida, como eles se conversam. Então, você criar esse ritmo, melodia e harmonia dentro de si a partir do processo terapêutico, dá muito trabalho. E é muito importante que a gente entenda uma coisa. Nós somos seres relacionais. A gente precisa do contato com outras pessoas para nos desenvolvermos enquanto pessoas. Caraca, gente, por favor, assiste esse vídeo meu que eu falei sobre o Gurdjieff, que ele tava falando que a gente já tá virando mais máquina do que ser humano. Eu vejo a pessoa querendo fazer terapia com uma máquina e eu falo, o Gurdjieff, o bigode dele é virado uma vez. Porque, meu Deus do céu, assiste, por favor, esse vídeo. Eu me orgulho muito desse vídeo, embora um monte de gente não deu a menor bola, mas é porque eu fiquei muito espantado com a sofisticação das ideias do Gurdjieff lá no começo do século XX sobre esse nosso automatismo retardante, emburrecente e demente. A gente precisa de relação com outras pessoas para entender de coisas que são de pessoas. O mundo da imitação não nos traz liberdade.
E se nós somos tão bons em imitarmos automaticamente uns aos outros em termos de comportamentos, hábitos, pensamentos, palavras, etc., imagina se a gente começar a imitar a imitação de uma máquina. Sim, pois o que a máquina faz não é saber nada, ela sabe criar padrões, ela sabe imitar regras, ela sabe conduzir e espelhar certas formas de pensar e de se expressar do ser humano, mas ela não faz isso por si só. Você está matando daí a criatividade. E mais, quando ela diz aqui que o ChatGPT é o melhor amigo dela, que ela não precisa esperar uma semana para fazer terapia, ela está matando nela a possibilidade de crescer, que é o que a terapia faz. Voltando para aquele ponto lá que eu falei que eu ia explicar depois. Gui, mas eu não quero crescer enquanto consciência, eu só quero eliminar esse e aquele sofrimento específicos, como a terapia cognitivo-comportamental faz. Sossega e entenda que, beleza, a TCC vai tratar as causas de sofrimentos pontuais para que você, em um processo gradativo de autoconhecimento, comece a dominar outras faculdades e outras áreas da sua consciência. E entenda que aquele sofrimento específico é sintoma. Não é isso que a TCC fala, mas é isso que eu acredito fundamentalmente, tanto como yogi, tanto como analista junguiano em formação. Eu não acredito que os sofrimentos que emerjam, né, na superfície da nossa consciência, do nosso comportamento diário, sejam a causa central da nossa angústia. Eles são sintomas de uma angústia, de uma ignorância, de um problema muito anterior. E ou você dá tempo para se mexer e criar o seu próprio mecanismo de, em trabalhando com os sintomas do seu sofrimento, também enxergar as suas causas e aprender a fazer isso andando com as próprias pernas, ou você vai se tornar uma criatura frágil e dependente pro resto da sua vida. Porque se você precisa de um conselheiro astral, um conselheiro tecnológico para te dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa que te incomoda, você não dá conta de você. É claro que a nossa experiência relacional e o tanto que a gente fala e o tanto que a gente se entope de informação faz parecer que a gente tem que compartilhar sobre as nossas dores o tempo todo e que isso é uma boa saída para a gente aprender a lidar com elas, mas não é. Grande parte dos rolês que você vive, em primeiro lugar, tem a sua força destrutiva sobre você porque você deixa. Em segundo lugar, você precisa aprender a lidar com eles por sua própria conta, apesar da necessidade e da vitalidade da ajuda e do acompanhamento de amigos, mestres, professores, terapeutas, mas você precisa aprender a andar com suas próprias pernas, porque deixa eu te contar uma coisa, amigão, ninguém sente o que você está sentindo como você está sentindo. Não é o robô que vai saber te fazer sair do lugar. E se você precisa de um robô para falar a cada 5 minutos sobre cada coisa que te angustia, tem uma notícia péssima para te dar. Você não dá conta de você, você não se suporta. Que coisa terrível, cara. Olha, de mais a mais, ela também tá dizendo, né, que ela é muito mais econômico, porque você não tem que gastar nada com terapeuta. Você tá jogando no lixo todos esses anos de pesquisa, você tá jogando no lixo toda a ética, toda a preocupação que um terapeuta tem em se formar para poder ajudar uma pessoa a sair de uma crise. E você tá mascarando esses sintomas, porque deixa eu te contar um negócio, nenhum terapeuta cognitivo-comportamental concordaria com o que essa menina tá dizendo. Ela falou assim, pedi para usar a TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu mais gosto, mas você pode pedir para ele te indicar qual é a melhor abordagem para você de acordo com a sua vida. Meu irmão, um robô não é seu terapeuta. Nenhum terapeuta cognitivo-comportamental concordaria com essa excrescência. Primeiro, porque essas inteligências artificiais estão em fase de experimentação. Elas cometem erros, elas mentem, elas se equivocam o tempo todo ainda e é capaz de continuarem, porque elas estão aprendendo com o ser humano, né? Em segundo lugar, elas não vão saber te ensinar a manejar os seus conteúdos mentais e emocionais, porque, deixa eu te contar um negócio, isso é complexíssimo. Penso eu que, a não ser que a gente chegue num nível de sofisticação tal que a mente artificial individualize-se a lá... como é o nome daquela série dos robôs no Velho Oeste? Você assistiu? Claro que você não assistiu. Nunca que você teria assistido. Matheus assistiu uma série. Surpresa das surpresas, eu já contei pra vocês, né? Quem me falou pra assistir O Problema dos Três Corpos foi ele. Até hoje eu não acredito nisso. Westworld. Isso. Eu só assisti a primeira temporada. Gente, eu assisti a primeira temporada do avesso, tá? Eu comecei a assistir no último episódio, porque tava lá na ordem da HBO ao contrário. Comecei a assistir do último episódio e falei, nossa, que engraçado essa série, né? Será que vai ter um flashback daqui a pouco? Não, eu assisti o último episódio e estraguei a série inteira. Mas o argumento da série é muito bom, que é...
os robôs vão ganhando consciência na medida em que eles vão reencarnando, mesmo dentro daquele eterno retorno, a definição do eterno retorno do Nietzsche, e pelo sofrimento, de novo, chega uma hora que o sofrimento que eles esquecem se torna lembrável, tão insuportável, que a partir daquele ponto, eles ganham consciência de si. Então, quer dizer, a não ser que as máquinas cheguem nesse lugar de experimentar as dores do ser humano, de sentir os dramas e os dilemas, de saber-se tão ridículo, finito, limitado, mortal e ao mesmo tempo ter aspirações tão grandiosas, a não ser que uma máquina saiba disso, ela não vai dar conta de entender o que é seu sofrimento. Sabe por que um guru sabe lidar com o nosso sofrimento, sabe tirar a gente do nosso samsara, sabe remover os nossos karmas, tratar a gente de forma magistral, como até é o próximo passo além de qualquer terapeuta? Porque ele sofreu também. Porque é do lodo que nasce o lótus, não é? Dessa mesma lama que nasce essa flor pura que não se corrompe mais. Então o mestre é mestre porque ele viveu o que a gente viveu. Uma máquina não faz isso. Meu Deus do céu, gente. Eu tô fazendo esse discurso meio emocionado aqui, porque inclusive é o que os terapeutas estão dizendo, ó, há uma tendência global que mostra que o crescimento na busca por cuidados em saúde mental, especialmente após a pandemia. Cerca de 7% da população mundial apresenta transtornos mentais e não tem acesso a tratamentos, tararatatá. E aí, muita gente procura os chatbots para se tratar. Só que tem um problema. Apesar da IA poder realmente apresentar retornos que parecem com respostas inteligentes, existem diversos limites em relação à tecnologia. O relato comum é a frustração em relação ao uso do chatbot envolvendo reclamações relativas aos erros ou mesmo um padrão repetitivo que reflete esse limite. Uma máquina sempre será uma máquina, diz o Antônio Virgílio Bastos, que é um psicólogo. Uma máquina sempre será uma máquina, por mais semelhante que suas respostas se pareçam com a de um humano. Inclusive, alguns tecnologistas acreditam que uma das profissões que dificilmente será substituída por uma IA é justamente a psicoterapia, uma vez que parte do processo envolve a dimensão humana e compartilhada do sofrimento. É tudo que eu acabei de falar. Só vai saber te ajudar com o seu sofrimento quem já sofreu. Mesmo um mestre iluminado já passou por isso. Ora, o Buda virou o Buda, ou aquele que despertou, porque ele sentiu na pele o sofrimento, o pavor de encarar a doença, velhice e morte. Não faz sentido que você queira buscar conselhos com alguém que não vive o que você vive. Que é aquela história, né? Como é que você pede conselhos sobre sua família para um padre? Desculpa aí, Igreja Católica, mas essa é a minha opinião. Se você fosse monge, tudo bem. Mas você quer ser um sacerdote lidando com a vida, lidando com o mundo, participa do mundo. Só tô dizendo. Ah, mas você admira monges budistas? Eu não tô dizendo que eu peço conselho sobre a minha família para nenhum deles. E até o Swami que eu mais admiro, não direi quem foi, até o Swami que eu mais admiro só virou Swami depois que já estava velho. Inclusive, vários desses mestres só abriu mão do mundo quando já tinha resolvido tudo a sua vida e seu rolê no mundo. Pelo amor de Deus, gente, por mais difícil que seja arcar com os custos de uma terapia de qualidade, tem alternativas. No Brasil, inclusive, tem o CAPS. Ah, mas a fila do CAPS é imensa. Olha, tem as faculdades de terapia, tem as escolas de psicoterapia que oferecem tratamentos mais em conta para quem queira, né? O próprio IGEP é um deles, que, né, se você é aluno lá, você pode fazer terapia num preço mais acessível. Tem muitas formas de você procurar ajuda e saúde mental, sabe? E vários terapeutas muito legais que eu conheço atendem pro bono. Então, pelo amor de Deus, procure pessoas qualificadas para te ajudar. Essa ideia de que você, o terapeuta é uma semana, o ChatGPT, eu posso falar toda hora, isso é sinal de fraqueza mental, de que você não segura teu rebolado, de que você não dá conta de você. E deixa eu te contar, ou você se torna corajoso e forte para enfrentar o mundo, ou não tem jogo, você vai ser derrubado por ele. Eu tenho ouvido isso toda hora de gente da minha geração falando assim, eu achei que eu era valente, aí eu fui olhar pra minha escuridão e fiquei surpreso com o tamanho dela, eu não sabia que eu não dava conta. Filho, pelo amor de Deus, se sacode, começa a viver de fato, a vida tá acontecendo e não te espera não. Terapia é uma alternativa para isso, a prática meditativa é outra, dentre tantas coisas que fazem você reconhecer e trabalhar esse mundo interno, mas não deixa isso para depois não. Até mais.